Nós continuaremos, então, a série de estudos sobre eclesiologia, sobre história da igreja. A gente está estudando ali o período entre o ano 100 até 325, Concílio de Nicéia. E a gente está fazendo uma série de vídeos sobre este período, porque eu reputo muito importante nós entendermos de fato o que ocorreu na igreja nesse período. Esse período histórico ele é de grande importância para podermos entender os grandes problemas e as grandes distorções que a igreja vive até hoje. É comum nós dizermos uns para com os outros que toda a igreja tem problema. De fato, toda a igreja tem problema, mas todo o problema não deveria existir na igreja. Essa é a questão. Toda a igreja tem problema, mas nem todo problema deveria ter nas igrejas. Então, é importante nós pensarmos sobre isso, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo em que a santidade, em que a seriedade da igreja está sendo colocado à prova pelos acontecimentos que estão sendo gerados pelas próprias igrejas, e aí vamos colocar igrejas entre aspas. Então, antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de dar aí o bom dia à nossa amada igreja, Comunidade Evangélica Geração do Conquista, a paz do Senhor a vocês. Bom dia também, boa tarde ou boa noite a você que vai assistir esse vídeo no YouTube. Eu peço que você compartilhe, que você clique aí no joinha e que você também se inscreva no canal da igreja para que este vídeo possa se tornar relevante para para a plataforma, né? E assim a plataforma distribuir este vídeo para mais pessoas. Então é importante que você comente, que você compartilhe e principalmente que você se inscreva em nosso canal, né? É um canal onde nós colocamos aí vários vídeos ensinando as pessoas, procurando ensinar as pessoas dentro da palavra de Deus sobre a história da igreja. Hoje nós vamos estudar as razões para os grandes problemas da igreja. As razões para os grandes problemas vivenciados pela igreja de hoje. Esse é o grande tema que eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje, aí nessa mais ou menos uma hora de aula que nós vamos ter, vai ser uma hora de vídeo, peço sua compreensão e peço que você também pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia, vamos estudar a Bíblia aí parte por parte, vamos estudar a Bíblia aí dentro daquilo que a própria palavra nos propõe. São dois textos. Eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Nós temos estudado que a igreja, depois da era apostólica, depois da morte dos apóstolos, a igreja, então, ela começa a ser dirigida por outras pessoas, por outros irmãos, muitos dos quais eram discípulos dos apóstolos. Entretanto, é importante que se diga, e esse é uma das razões pelas quais a igreja tem errado nos dias de hoje, da mesma forma que aqueles primeiros líderes posteriores à era apostólica, assim que os apóstolos de Cristo, o colégio apostólico original morreu, né? O último a partir foi o apóstolo João. Outros assumiram a liderança da igreja. E ao assumirem a liderança da igreja, esses irmãos, muitas vezes movidos até por boa fé, mas eles cometeram erros que projetaram grandes problemas para a igreja até nos dias de hoje.
Então a gente viu ali a era dos pais da igreja, os escritos de Clemente, os escritos ali de outra igreja, e é importante a gente notar, meus amados irmãos, e você que me assiste no YouTube, é importante notar que os problemas da igreja continuaram sendo os mesmos. Se você ver nos vídeos anteriores, você vai ver que o apóstolo Paulo escreve duas cartas para a igreja de Corinto, abordando, nós já estudamos, inclusive, em vídeos anteriores também, os problemas vividos pela igreja de Corinto, que é que na realidade, representava alguns dos grandes problemas vividos pela igreja primitiva, que era o quê? Que era a divisão dentro da igreja, uns diziam que era Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cristo, outros diziam que era de Pedro, né? Pecado dentro da igreja, a inabilidade de lidar com os dons do Espírito, enfim, vários problemas que, né, nós vimos também a questão do legalismo, isso muito na igreja ali, na carta de apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vimos aí Paulo combatendo é, a influência da filosofia grega dentro da igreja, principalmente, né, você lê ali a carta aos Colossenses e aos Filipenses, você vai ver Paulo ali com essa preocupação de combater o gnosticismo, combater ali as heresias advindas da introdução da filosofia grega dentro do cristianismo. Então, esses problemas, queridos, eles sempre estiveram na igreja. O problema é como tratava-se esses problemas na era apostólica e como passou-se a tratar esses problemas depois da morte dos apóstolos. É importante notar, meus amados, também, você que me ouve ver, que os escritos dos pais apostólicos, ou seja, daqueles líderes da igreja depois dos apóstolos, do colégio apostólico original, esses escritos não se constituem palavra de Deus. Os escritos de Clemente, os escritos de Inácio, os escritos de Barnabé, o Didaquê, são livros importantes historicamente, mas não para a formulação de doutrinas. É importante a gente entender isso. Qual é o grande erro da igreja? E aí, quando eu digo da igreja, pode ser qualquer uma. Quando eu digo da igreja institucional, da igreja denominacional, da igreja institucional nos dias de hoje, é que essas igrejas, esses grupos religiosos, eles pegam os escritos extrabíblicos e retiram desses escritos extrabíblicos doutrinas para a igreja. E o erro está exatamente aí. É por isso que muitos erros doutrinários, amados, que nós vivenciamos hoje, eles estão ligados a exatamente esta prática. Ou seja, você pega ali os escritos que são de grande importância, as cartas de Clemente à igreja de Corinto, os escritos de Inácio, as cartas de Inácio, que também foi um dos pais da igreja, os escritos de Barnabé, o próprio Didaquê, né? Enfim, vários outros escritos, os escritos dos apologistas. E o que a igreja faz? A igreja, ao invés de considerar esses escritos como importantes, sim, mas somente como históricos, muitos grupos religiosos fundamentam as suas doutrinas em cima de práticas, em cima de ideias, em cima de tradições, em cima de comportamentos descritos nesses escritos extrabíblicos, mesmo que eles tenham grande importância histórica. Este é o erro.
Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela só pode ter uma única fonte, queridos, que é a palavra de Deus. Nada fora da palavra de Deus. Nada fora aqui deste livro, daquilo que Deus colocou como revelação. Porque se a gente formular doutrinas e costumes e comportamentos, é isso que é importante a gente entender. Se a gente começar a normatizar coisas para a igreja que estão contra os princípios da palavra de Deus, nós vamos acabar gerando um grupo que vai se tornar somente um grupo religioso e vai perder as características da verdadeira igreja de Cristo. Então, a verdadeira igreja de Cristo, ela precisa verdadeiramente se pautar somente por aquilo que a palavra de Deus, que é a Bíblia, e somente a Bíblia coloca. Né? Eu costumo dizer, a comunidade evangélica, a geração da conquista, eu uso esse jargão, eu uso esta frase lá na igreja a qual eu sou pastor, eu digo assim, gente, deixa a Bíblia nos surpreender. As pessoas ficam encantadas com livros de hoje em dia. Ah, pastor, mas isso ainda acontece hoje em dia? As pessoas têm se valido de outras fontes para determinar doutrinas para a igreja? Sim, meus irmãos. Hoje, por exemplo, nós vemos ali a partir dos anos de 1800, nós vemos aí várias a igreja cristã se valendo de outras fontes para formular doutrinas. Aí a gente vê escritos de Joseph Smith, escritos de Ellen G. White, escritos de Scofield, escritos de vários outros, e atualmente escritos livros de pastores contemporâneos da nossa era, e aí esses livros, essas fontes, são elevadas à mesma categoria da Bíblia. Mas como assim, pastor? De modo nenhum as pessoas fazem isso. Fazem isso, sim. Fazem isso, sabe por quê? Porque tem igrejas que formulam as suas doutrinas a partir destas fontes. Por que eu digo isso? Porque tem igrejas que têm doutrinas que contrariam aquilo que a palavra de Deus diz, né? E a igreja, ela opta por permanecer naquela doutrina, mesmo que aquela doutrina contrarie o que a palavra de Deus diz. E isso continua, isso se perpetua até os dias de hoje. Começou lá com os pais apostólicos, quando nesses escritos, né, nos escritos dos pais apostólicos, começaram a colocar a hierarquia do clero, a fazer distinção entre bispos, presbíteros, diáconos, daqui a pouco bispos diocesanos, bispos, presbíteros, diáconos, daqui a pouco bispos metropolitanos, bispos diocesanos, bispos, presbíteros e diáconos, ou seja, dentro de uma hierarquia. Isso tudo surgiu, amados, nesta época ali, entre o ano 100 e o ano ali 325. Esses escritos, essas ideias, principalmente a reedição de uma casta sacerdotal, de um grupo de pessoas dentro da igreja cristã que foram elevadas a uma casta superior, a uma categoria espiritual superior aos demais cristãos. Tanto é este fato que hoje nós vemos muitas pessoas dizendo assim: existem as pessoas leigas e existem os presbíteros, os pastores, os bispos, os apóstolos, que são o que é os sacerdotes. A gente vê muito pastor evangélico dizendo que existe uma classe formada por apóstolos, bispos, pastores, presbíteros. Essa classe é que tem os direitos sacerdotais. E
os demais cristãos são chamados cristãos leigos. Essa expressão cristão leigo, essa diferenciação, é isso que é importante a gente entender. Essa diferenciação entre leigos, né, e entre leigos, né, leigos lá embaixo, e a classe sacerdotal é uma distinção que existia somente no judaísmo e que passou a existir na igreja cristã, muito por causa dos escritos dos pais apostólicos. Mas na Bíblia, a Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia nunca ensinou que existe uma classe diferente, ou uma classe que tem um nível espiritual diferente em relação aos demais cristãos. Muito pelo contrário, a Bíblia afirma o sacerdócio universal do crente, ou seja, todo o crente é sacerdote, todo crente é um sacerdote. O nosso sumo sacerdote, isso está escrito lá na carta aos Hebreus. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Todos os outros, todos os crentes são sacerdotes. E aí nós podemos chegar ao Santo dos Santos, ou seja, ter acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Por isso que nós somos sacerdotes, porque nós temos acesso direto a Deus através de Cristo, que é o próprio Deus. Então, nós não temos mais intermediários. É isso que é importante a gente entender isso. A Bíblia fala há um só Deus e um só mediador, né, entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Então, o pastor não media a tua relação com Deus. O diácono não vai mediar a tua relação com Deus. O bispo não vai mediar a tua relação com Deus. Os apóstolos atuais não mediam a tua relação com Deus. Você tem o direito dado pela cruz de Cristo de se relacionar diretamente com Deus, porque Deus, através de Cristo, te elevou e te deu o título de sacerdote. Então, eu quero dizer a você, se você é servo de Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, tome este título para si, tome além de ser um título, mais do que um título, tome esta realidade espiritual para ti. Você é sacerdote do Deus vivo. Isso é o próprio Deus que lhe dá esta autoridade por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus amados, é importante a gente entender isso. Hoje nós vemos nas igrejas aí toda uma estrutura hierárquica, né? Toda uma estrutura. Algumas igrejas são episcopais, outras têm presbitérios, né? Outras têm uma estrutura quase que militar, né? Uma estrutura tem uma inspiração até militar, como a Igreja Católica, ou seja, existe uma classe, existem igrejas que têm um grupo que lidera toda a igreja, são chamados anciãos, tem igrejas que tem um grupo que chama anciãos, que lidera toda a igreja, ou seja, todas as decisões da igreja vêm daquele grupo ali, e a Bíblia não ensina isso. A Bíblia, ela se coloca como única regra de fé e prática. A Bíblia, ela se coloca como a fonte única, primária, inerrante e eterna, né, da formulação de doutrina, comportamento e para gerar o fruto do Espírito Santo em nós. Como é que o fruto, que são as características distintivas do caráter cristão, a questão do fruto, a comunidade sabe muito bem, né, conhece muito bem o texto,
mas talvez você que está assistindo no YouTube aí não conheça o texto, e aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Presta atenção, crente. Olha o que a Bíblia está falando, não sou eu que estou dizendo. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então perceba que Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso 26, aí mostra as características distintivas do caráter cristão. Então, o que o Espírito Santo gera em nós? Ele vai gerar em nós características distintivas do caráter cristão. E são essas características aqui, ok? São características que o Espírito gera em nós. E é isso que o Espírito precisa gerar em mim e em você, e ele vai gerar de forma igual, na medida em que nos propomos a conhecer a palavra de Deus. Então é importante a gente entender isso, né? Não é a capacidade de fazer milagre, porque a própria Bíblia diz, por isso que é importante a gente entender isso. Tem gente que fala, não, a pessoa fala em língua, a pessoa tem essa capacidade espiritual de revelar, de profecia, a pessoa tem a capacidade de cura, a pessoa tem a capacidade de fazer maravilhas. Então, essa pessoa é espiritual. Não. A pessoa espiritual é aquela em que, na vida dela, são geradas o fruto do Espírito, que são as características distintivas do caráter cristão. Até porque a própria Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta, também vai fazer isso. Vai fazer sinais, maravilhas, prodígios, né? Vai fazer milagres. Milagre não significa relação com espiritualidade, meu irmão. Milagre não é atestado de ter relacionamento com Deus, porque vai ser exatamente aí que o anticristo e o falso profeta vão enganar as pessoas. O que nos distingue enquanto povo de Deus? É isso que é importante a gente entender. O que nos distingue enquanto povo de Deus? É exatamente essa capacidade que o Espírito Santo tem de gerar em nós esse tipo de comportamento, esse tipo de características distintivas do caráter cristão, que faz parte do todo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Então, a igreja, meus amados, ela se distanciou, com o passar dos séculos, a igreja se distanciou daquilo que a Bíblia propunha, se distanciou daquilo que a Bíblia falou, se distanciou daquilo que a Bíblia colocava como possibilidade, daquilo que a Bíblia coloca como realidade espiritual. Então é importante nós entendermos isso, eu e você precisamos entender isso, né? E uma das principais características, aí voltando aqui para a história da igreja, né? Então surge, né, com os pais da igreja essa ideia da
de uma classe diferente, de uma classe sacerdotal, de uma classe que tinha um relacionamento mais íntimo com Deus, e surge também a ideia do crente leigo, do crente que não tem um relacionamento tão grande com Deus. Perceba que isso não é conceito bíblico. Crente leigo e classe sacerdotal não é conceito bíblico estampado, preterido, que é querido pela igreja primitiva. Isso é um conceito que surge depois, né? Porque a Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes. E isso surge, então, com os pais da igreja. Então é importante a gente entender isso, meus irmãos, tá? É importante a gente entender isso. É importante você e eu entender que durante a história da igreja, né, a igreja foi se afastando daquele ideal da igreja primitiva e reeditando coisas que a Bíblia diz que acabou. Por exemplo, a instituição de uma classe sacerdotal, isso existia no judaísmo, ok? Lá tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que tinha um relacionamento com Deus, diretamente com Deus, e ele falava com o povo, né? Assim, tem muita gente hoje que ainda pensa assim, não, o pastor recebe de Deus e o pastor fala com a igreja. Tem muita gente que acha que é assim e toma isso como verdade e não questiona e não pensa sobre isso. Mas aí você vai para a palavra de Deus, quando Paulo ele fala lá dos crentes de Bereia, né? Ele vai dizer assim: olha, os crentes de Bereia são mais dignos do que vocês, porque tudo aquilo que eu, apóstolo Paulo, falava, os crentes de Bereia examinavam na palavra de Deus, examinavam nas Escrituras, para verificarem se era assim mesmo. Então perceba que a ideia, a ideia introduzida pela nova realidade inaugurada por Jesus, não é a existência de uma classe sacerdotal que tem todo o conhecimento, que tem toda a verdade. Não. A ideia introduzida por Jesus é que a palavra de Deus é que é o fiel da balança. A palavra de Deus é que é a régua de medir a realidade espiritual e os ensinos propostos pela igreja. A verdade não está numa pessoa, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É o Verbo de Deus. Então é importante a gente entender isso. A verdade, ela não está com uma pessoa. A verdade é uma pessoa. É o Verbo de Deus. É a palavra de Deus. Então, muitas vezes, meus amados, a verdade não está com um grupo, a verdade não está com uma igreja, a verdade não está com uma denominação, a verdade não está com ninguém, porque a verdade ela se impõe superior a todas essas realidades. Você está entendendo isso? A verdade se impõe superior a todas essas realidades. A verdade está em si mesma. A verdade está na própria palavra de Deus. Por isso que Jesus, prevendo esses problemas, prevendo isso que nós estamos estudando, ele colocou aí a parábola do joio. Dá uma olhadinha aí em Mateus capítulo 13, partido 4. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiram, interessante, né? Mas quando todos dormiram, veio o seu inimigo
que semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou a boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos, o joio? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo, desde que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Interessante, né, amados? Jesus, então, coloca esta parábola. E os discípulos ficaram pensando sobre isso. Poxa, o que Jesus quis dizer com isso? Porque ele está falando do reino. Verso 36 de Mateus, capítulo 13. Então, ele deixou a multidão e foi para a sua casa. Ele foi para casa. Seus discípulos, os discípulos de Jesus, aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus ele tinha contado duas parábolas: a do joio, a do grão de mostarda e a do fermento. Duas, não, três parábolas. Ele contou três parábolas: a do joio, a do grão de mostarda e a do fermento. Depois Jesus se retira para casa, acompanhado de seus discípulos, e seus discípulos, é o que está escrito aí na palavra, né? Seus discípulos chegam para ele e falam: Senhor, explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, quem que semeou a boa semente? Jesus. O campo é quem? O mundo, a humanidade. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, ou seja, quando Jesus voltar a segunda vez, a segunda volta de Cristo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Onde é que há choro e ranger de dentes? No lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes, onde vão soprar dia e noite para todo sempre. Amém. Né? Está lá em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo e Apocalipse capítulo 19, capítulo 20. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então perceba, vamos lá, gente. Vamos analisar isso aqui. Jesus, então, ele não coloca o reino dele sobre uma perspectiva única. Ele não coloca o reino dele sobre um acontecimento isolado. Ele não coloca o reino dele sobre uma pessoa, sobre uma igreja, sobre uma classe de pessoas. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante, e aí ele conta toda uma história. Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, ele, ele vai abranger, então, o ministério de Cristo, o ministério da igreja e a segunda volta de Cristo. Vou repetir. E o julgamento final. Esse é o reino de Deus, porque o reino de Deus é semelhante a como um homem que semeou a boa semente. Só que na explicação, quando Jesus explica a parábola do joio está em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30.
quando ele explica a palavra do joio, ele está falando desde o ministério de Cristo até a volta de Cristo. Desde a primeira vinda até a segunda vinda. Esse é o reino de Cristo. Ele fala, o reino de Cristo é semelhante a isso aqui. Todos os acontecimentos históricos deste período dizem respeito ao reino de Cristo. E Jesus, prevendo, isso aqui, gente, é profecia. As pessoas leem as parábolas de Cristo e não entendem. Isso aqui é uma profecia. Jesus está prevendo, olha, o reino de Deus é semelhante ao trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou semeando a boa semente. Né? E eu estou semeando a boa semente aonde? No mundo. Na humanidade. Então, na humanidade vão surgir filhos de Deus. Vão surgir pessoas que verdadeiramente querem seguir a Cristo. Vão surgir pessoas que verdadeiramente estão interessadas na palavra de Deus. Mas neste mesmo campo, nesta mesma realidade histórica, vão surgir pessoas que, por um motivo ou outro, é isso que é importante a gente entender, por um motivo ou outro, elas vão ensinar, vão pregar, vão estruturar coisas que não pertencem a Deus, e sim ao maligno. Isso aí é o quê? É o joio que foi plantado pelo inimigo. E quem que plantou o joio? O próprio diabo, o próprio Satanás. Isso é Jesus que fala, não sou eu. Agora, isso significa, né, que o joio ele cresce junto com o trigo? Aonde, irmão? Onde é que o joio cresce junto com o trigo? No mundo, não dentro da igreja. Tem muita gente que erra exatamente aí. Então, no mundo, na humanidade, tem joio junto com trigo. Tem filhos de Deus e filhos do diabo, filhos de Satanás. A todo mundo é filho de Deus. Outro ensino de Satanás. Veio para o que eram os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque não nasceram da carne e do sangue, mas sim da vontade do Pai. Então, meus amados, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, estes são filhos de Deus. Os outros não são filhos de Deus. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Só que na história da igreja é a mesma coisa. Então, o mundo, né? O mundo, o reino de Deus, ele está ocorrendo, ele tá se desenvolvendo. A trama do reino de Deus está se envolvendo no mundo. Então, tem filhos de Deus, filhos do inimigo, e essas duas classes de pessoas crescem e convivem no mundo. Mas haverá um dia em que Jesus Cristo vai voltar e aí vai haver uma separação. Aí sim, essa separação, porque essa separação ela vai ocorrer aonde, meus queridos? Na eternidade. Na eternidade que tem essa distinção. Há uma dificuldade muito grande de nós percebemos quem é filho de Deus e quem não é. Mas na eternidade, né, essa separação vai ser feita por Deus quando ele vier. Então é importante a gente entender isso, por quê? Porque Jesus já estava prevendo isso. Jesus já estava prevendo o quê? Essas dificuldades, né? A introdução na igreja, dentro da igreja, desses conceitos. E a igreja, meus amados, ela não pode se permitir caminhar fora da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela tem todo um ensino. Então, aí existem hoje líderes religiosos, líderes de igrejas, que, que, que acabam com o corpo diaconal, outros colocam, além do corpo diaconal, outra coisa, colocam
colocam cargos, confundem cargos com ministérios, ministérios com cargos. Há uma confusão tremenda, mas por quê? Porque as pessoas se afastam do ensino da palavra de Deus. Então é importante a gente entender isso. A igreja não pode se permitir ter joio dentro dela. O joio é no mundo. Então, aquela pessoa que ensina, que traz um ensino que está fora da palavra de Deus, vou repetir, a igreja não pode se permitir ter dentro dela, não pode se permitir ter em seu interior, dentro de sua estrutura, um ensino que não pertence, que não está dentro da palavra de Deus. Esta é a grande dinâmica da igreja. Na visão de Paulo, a igreja devia ser assim, a igreja devia ser, era um grupo de pessoas que perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? É perseverar nas escrituras, no estudo das escrituras, no saber das escrituras. Por isso Jesus fala assim, olha, ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Então, qual era a preocupação de Cristo? A preocupação de Cristo é que a igreja conhecesse profundamente a palavra de Deus. O problema, meus amados, é que o que o crente de hoje faz? Eu não sei se você é esse crente, mas o que o crente de hoje faz? Não. O pastor conhece a palavra de Deus sozinho, e aí ele me fala o que eu tenho que fazer. Não, meus irmãos. A igreja, ela precisa anunciar a palavra de Deus, e quando estudar a palavra de Deus, a igreja precisa ser um grande fórum. A igreja precisa ser uma grande participação, a igreja precisa, né, interagir, a igreja precisa, né, ser ali aquele grande fórum de debate sobre a palavra de Deus, só que com uma diferença em relação aos fóruns do mundo. Os fóruns do mundo vivem na conjectura, vivem na subjetividade. A palavra de Deus, na palavra de Deus não tem subjetividade. A palavra de Deus se fia, fundamentada em princípios. Então, amados, nós precisamos resgatar os princípios da palavra de Deus. Paulo, né, também, ele mostrou essa preocupação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, vai lá para Atos. Atos capítulo 20, querido, por favor. Atos capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 13. Atos 20, a partir do verso 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontramos em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa para chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, Paulo manda chamar quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso. Ah, pastor, então tinha presbíteros na igreja de Éfeso. Tinha presbíteros na igreja. Agora, o problema é você saber o que significa presbítero. Né? Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia.
servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Ou seja, Paulo está se despedindo daqueles presbíteros. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente no sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Senhor os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, gente, olha só o que a Bíblia está dizendo. Escuta, crente. Paulo chamou quem? Hein? Paulo chamou quem de Éfeso? Os, verso 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. E aí Paulo fala assim, ó, lá no verso 28. Então, cuidem de vocês mesmos. Ele está falando para os presbíteros. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E o bispo faz o quê? Para pastorearem a igreja de Deus. Então, querido, preste atenção, crente. Pelo amor de Deus. Os pais da igreja começaram a fazer distinção entre bispos, presbíteros, pastores e diáconos. Eu te pergunto, Paulo fez distinção aqui, nesse texto? Paulo está fazendo distinção? Ou ele está dizendo que o presbítero é o mesmo que bispo, que é o mesmo que pastor? Porque ele está dizendo assim, olha, mandou chamar os presbíteros. Isso é a igreja. Isso é a Bíblia. Ok? E a Bíblia está dizendo que Deus colocou os presbíteros como bispos para pastorearem o rebanho que Deus comprou com seu próprio sangue. Então, meus amados, presbítero, bispo e pastor é o mesmo ofício. Presbítero, bispo e pastor é o mesmo ofício. Na visão de Paulo, é o mesmo ofício. Na visão de Pedro, é o mesmo ofício. Pedro se colocava como presbítero. O que é presbítero, na realidade? Presbítero significa ancião, pessoa experiente. O que é bispo? Bispo é aquele que é encarregado. Bispo era um termo que era utilizado, episcopos, é um termo utilizado, inclusive, nos portos, ali da época de Jesus Cristo, que eram os administradores dos portos ali. Então, perceba que a função, o ministério pastoral, ele orbita dentro dessa realidade desses três termos, do presbítero,
do bispo e do pastor. Isso tudo é o mesmo termo, à luz daquilo que Paulo está dizendo aqui neste texto. Ele diz assim: ó, cuidem de vocês mesmos primeiro. Olha só. Leiam a Bíblia para vocês mesmos e depois cuidem do rebanho de vocês, que Deus colocou. De vocês não, né? Cuidem do rebanho que Deus comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou com o seu próprio sangue. Então perceba, amado, a preocupação de Paulo. Então perceba então que Clemente errou, Inácio errou, o Ditaquê tem coisa errada. Mas lógico que vai ter coisa errada. Por quê, meus amados? Porque isso aí são escritos que são fora da Bíblia, são extra-bíblicos. Todo escrito extra-bíblico, ele não é sagrado. Ou seja, a Bíblia é sagrada, a Bíblia é inerrante. Esses textos vão errar. Clemente errou quando ele criou aquela estrutura episcopal que muitas igrejas, inclusive igrejas protestantes, usam. É uma estrutura errada, é uma estrutura capenga, é uma estrutura que introduz dentro da realidade da igreja efeitos nocivos no conviver, na estrutura. Sabe por quê? Porque aí... Por isso que tem igreja que tem confessionário, né? Confessa ali para o líder da igreja, e o líder da igreja vai lá com Deus. Estamos reeditando o sacerdócio levítico, que foi extinto na nova aliança. Ah, mas pastor, isso aí é a realidade de um grupo só. Não, mas tem igreja evangélica hoje que o crente ele não viaja sem falar com o pastor, ele não casa sem falar com o pastor, ele não arruma um emprego sem falar com o pastor, ele não faz concurso sem falar com o pastor. Ou seja, a gente está reeditando, né? A gente está reeditando o sacerdócio levítico, aquela estrutura hierarquizada que aquilo acabou com a nova aliança inaugurada por Cristo. Então, meus amados, em nome de Jesus, eu insisto com vocês. Olha, cuidado. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? Presbítero, bispo e pastor é o mesmo ofício, é o mesmo agente, é o mesmo crente. Esses termos, eles têm conotações. Ancião, presbíteros, ancião, é um título de dignidade, né? É um título de consideração, né? Poxa, um ancião, uma pessoa experiente, né? Uma pessoa que viu primeiro. Eu costumo dizer, né? Professor não é aquele que sabe mais, é aquele que viu primeiro. Hein? Quando Jesus Cristo lá na grande comissão no ide por todo mundo. Vamos lá, vamos ler lá. Sabe lá em Mateus. Vamos lá em Mateus, vai. Ah. Verso 19, Mateus 28, 19. Abre aí sua Bíblia, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é uma ordenança, é um chamamento, é um imperativo que Deus, que Jesus está colocando para a igreja e não somente para pastores, para diáconos, para os líderes da igreja, não. Isso aqui é para a igreja.
Amém? Vamos lá. Volta aí para. Volta aí para. Vamos lá. Atos capítulo 8. Não. Vai lá para Atos capítulo 7. Vai lá para o versículo 59. Atos capítulo 7, versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, o termo adormeceu significa morte, tá, irmãos? O próximo versículo explica o termo. Porque tem gente tem igreja que ensina que a pessoa, quando morre, ela fica dormindo até a volta de Jesus Cristo. Né? E a gente sabe muito bem que não é isso que a Bíblia ensina. Né? Então, o que aconteceu depois disso? Naquela ocasião, estou lá no capítulo 8, verso 1. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, crente, preste atenção no que a Bíblia está falando para você. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, gente, quando teve a grande perseguição na igreja, o que a Bíblia diz? Todos, ou seja, toda a igreja foi dispersa. Qual o grupo que não saiu de Jerusalém? Os apóstolos. Opa, então todos os apóstolos ficaram em Jerusalém. Vamos lá. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, nenhum deles era apóstolo, nenhum deles era líder da igreja, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Gente, era a igreja. Essa é a diferença da igreja primitiva da igreja de hoje. A igreja, a igreja primitiva, ela pregava a palavra. Todos. Os líderes mesmo da igreja, os maiores líderes da igreja, estavam lá em Jerusalém. Né? Aquartelados lá em Jerusalém, trincheirados lá em Jerusalém. O restante não, todo mundo foi disperso e saiu pregando a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz, tá? Não sou eu, não. Tá bom? Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Então, Filipe, que não era apóstolo, era o diácono lá, anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe foi o camarada que levou o evangelho ali para a região de Samaria. Então, amados, esse, né, e vários outros textos nos mostram exatamente o que aconteceu hoje. A igreja ela vive a era da institucionalização, inclusive da pregação do evangelho. O crente de hoje perdeu a capacidade de pregar o evangelho. Por quê? Porque ele não sabe nada, quem sabe é o pastor. Não pode ser assim, irmãos. Você é e precisa ser especialista em Bíblia. Quem é especialista em Bíblia não é somente pastor, não. Todo o crente em Jesus precisa ser especialista em Bíblia. Ok? Então, o grande erro dos o grande erro dos pais da igreja foram introduzir na igreja o que
historicamente se chama de clericalismo. Clericalismo. O que é isso? É a reeditar a realidade de um clero. Toda a igreja hoje tem clero. Toda. Tem igreja, tem bispos, pastores, né? A igreja, por exemplo, a igreja metodista mesmo, ela tem bispos, né? Que cuidam de áreas de pastores, né? E aí tem uma hierarquia sobre isso aí, né? Isso são coisas criadas por homem. A igreja primitiva não tinha nada disso. Bispo, presbítero e pastor era a mesma pessoa. Só tinham dois ofícios na igreja, biblicamente falando: pastores e diáconos. Pastores e diáconos. Só. O restante é invenção humana. Ok? E o crente, o crente comum, a pessoa comum, ele era o grande protagonista. Ele era o grande protagonista da revolução que a igreja primitiva estava causando ali na realidade espiritual daquela era. Infelizmente, como os pais da igreja inauguraram, né? Como os pais da igreja inauguraram, reeditaram esse clericanismo, né? Essa estrutura baseada num clero hierarquizado. A igreja, então, é contaminada por esta realidade e essa contaminação perdura até os dias de hoje, ao ponto de vermos pastores dizendo assim, que você não tem autoridade sobre seu dízimo, porque dízimo quem tem que administrar é sacerdote. E quem é sacerdote é o líder da igreja. Olha só. Ou seja, você não é sacerdote. Sacerdote é só o pastor. Isto é mentira. Isto não é ensino bíblico. Isso estão mentindo para você. A Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes. Pastor é dom do Espírito Santo. Diaconato, né, é algo que precisa ser determinado por Deus e tem funções específicas ali, né? Evangelista é dom do Espírito Santo, não é cargo, é dom do Espírito Santo. Ok? Então, a gente precisa diferenciar isso aí. Quando a gente coloca cargo, o que é cargo? É carga, né? É carga. A gente está colocando carga por cima das pessoas ou fazendo com que o cargo coloque carga em cima das pessoas. Não aceite julgo, não aceite julgo de homens. Aceite somente o julgo proposto por Cristo, porque o fardo de Cristo é leve. Então, amados, no dia de hoje, que você possa ter sido abençoado por esta palavra, que você possa perceber. Eu gostaria que você lesse aí os textos que nós propomos para você. Eu gostaria de terminar esta aula voltando lá para Atos capítulo 20. A partir do verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite com lágrimas. Olha só, gente, como a Bíblia é maravilhosa. Qual era a preocupação de Paulo? Qual era a preocupação de Paulo? Vamos lá? Sei, verso 29, sei que depois da minha partida,
lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ou seja, depois da era apostólica, pessoas de fora da igreja, doutrinas de fora da igreja, realidades espirituais de fora da igreja vão tentar desvirtuar o caminho dos crentes. Aí entra as filosofias platônicas que nós já estudamos, o dualismo platônico, o gnosticismo, o montanismo, o monasticismo, entra várias doutrinas que nós já estudamos e estão em aulas anteriores. Mas ele continua. Verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, gente, os pais da igreja, no afã de promover a união da igreja, talvez até com uma boa intenção, mas no afã de promover a união da igreja, eles torceram a verdade e reeditaram o clericanismo, ou seja, reeditaram a realidade de um clero hierarquizado, né? Colocaram palavras assim, por exemplo, Irineu disse assim que vocês devem obedecer aos seus bispos, presbíteros e diáconos como se a Deus estivesse obedecendo, ou seja, Deus você pode obedecer cegamente, homem nenhum você pode obedecer cegamente. Vou repetir. Deus você obedece cegamente. Homem nenhum você obedece cegamente. Tudo aquilo que eu estou falando, verifique se está na Bíblia. Eu estou falando aqui para você. Você está me ouvindo aí no YouTube. Verifique se está na Bíblia. Coloque aí no comentário sua dúvida. Coloque aí no teu comentário sua contestação. Sabe por quê? Porque eu não sou dono da verdade. A verdade ela é dona de si mesma. Amém? Eu não sou dono da verdade. A verdade é dona de si mesma. Eu e você precisamos nos submeter à verdade. Por isso que Paulo falou aqui, olha, dentre vocês, verso 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Olha só, isso começou a acontecer ali na era dos pais apostólicos, onde eles começaram a fazer adaptações, a torcer a verdade, né? A limitar a verdade, a desfocar a verdade, né? Num suposto bem maior. Não existe bem maior fora da verdade de Cristo. E o verso 31 diz assim: por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos e meio, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Então, na aula de hoje, eu digo para você, vigie. Vigia. Vigia. O crente precisa ser peneira e não esponja. Querido, em nome de Jesus, veja o que está sendo pregado nos púlpitos. Questione. É só olhar para a Bíblia. Mantenha o seu ouvido aberto. Paulo ele fala, vigiem. O que ele quer dizer? Vigiem. Seja criterioso com as coisas espirituais. Eu e você, e eu estou me colocando igual a você. Eu sou pastor, mas eu preciso também fazer a mesma coisa. Eu não sou maior do que você, não. Porque você não é pastor, porque você não foi chamado para esta obra pastoral, mas você tem outro dom. Eu não sou melhor do que você, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos debaixo do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Vigiem. Ou seja, olha a preocupação de Paulo. Sabe por quê? Porque ele sabia muito bem que aquilo que nós estamos... Paulo preveu, assim como Jesus também preveu, lá em Mateus capítulo 13, Paulo também preveu, inspirado pelo Espírito Santo, logicamente, em Atos capítulo 20, aquilo que está acontecendo, ou aquilo que aconteceu, e nós estamos vivendo os efeitos disso nos dias de hoje, aquilo que aconteceu logo depois da partida de Paulo. Quando foi?
O colégio apostólico deixou de existir, morreu, né? Foi levado aos céus, Jesus chamou todos os apóstolos. Logo depois veio os pais da igreja e aí começaram o quê? As distorções da igreja. Querido, a gente vai continuar estudando muito isso, mas eu gostaria que você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fosse criterioso, seja criterioso. Escute o que as pessoas estão dizendo, escute o que os líderes religiosos estão dizendo, mas confronte com aquilo que a palavra diz. E não aceite mais ser enganado por essas distorções que Paulo falou que existiriam e elas existem hoje. E elas existem hoje. Volte-se para a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você, que você possa ter sido abençoado por esta palavra, como eu fui. Eu fui muito abençoado por esta palavra, por esses textos que a gente deu. Coisa maravilhosa. Jesus, apóstolo Paulo, enfim, a Bíblia falando conosco de forma muito clara. Que Deus possa abençoar você. Eu não sei onde vai aparecer aqui, mas vai ser deixado aqui o QR Code e a chave Pix para que você possa contribuir com esta obra. Saiba que na comunidade evangélica Geração da Conquista, nenhum pastor recebe salário, nenhum ministro recebe salário, nenhum diácono recebe salário. Todos nós aqui da comunidade Geração da Conquista, da comunidade evangélica Geração da Conquista, trabalhamos de forma voluntária. Ninguém recebe salário, ninguém recebe recurso da igreja. Pastor, mas esses recursos que são doados aí através do Pix, através da chave Pix, através do QR Code, vão para onde? Vão para a igreja, para que nós possamos colocar esses recursos na nossa obra social. E aí nós ajudamos pessoas, fazemos cestas básicas, pagamos acompanhantes para a igreja, para membros da igreja que não têm parentes, né? E pagamos acompanhantes para esses acompanhantes ficarem no hospital, por exemplo, com as pessoas que precisam, né? Todo esse dinheiro ele é revertido para abençoar as pessoas. E eu gostaria que você contribuísse com isso. Nós estaremos orando, né, aí pela comunidade evangélica Geração da Conquista. Quero dar um abraço muito grande aí na comunidade evangélica. Que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam também estar sendo abençoados por essa palavra como eu estou sendo. E nós estaremos orando, então, pelas contribuições que serão feitas presencialmente lá na comunidade evangélica Geração da Conquista e pelas contribuições que vão entrar aí pelo YouTube. Não esqueça, compartilhe, comente, se inscreva em nosso canal, né, que você possa ser abençoado pelo Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós estamos, ó Pai, colocando diante de Ti agora, Deus, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que Tu falaste conosco aos nossos corações, os textos que nós lemos. Pai, que nós possamos considerar a história da igreja, que nós possamos ser pessoas críticas, ó Pai, em relação a tudo aquilo que se apresenta diante de nós. Que os crentes possam ser cada vez mais filtro e não esponja. E que a grade desse filtro possa ser cada palavra, cada frase, cada sentença firmada na tua palavra. Senhor, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente ter esse discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus e percebermos aquilo que é verdade e aquilo que não é, aquilo que provém de Ti e aquilo que não é. Nos faz, ó Pai, capazes de examinarmos as intenções do coração. Senhor, porque aquele que tem o Teu Espírito discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Ó Pai, que Tu possas, ó Pai, então nos dar essa capacidade de discernir, de ter esta sabedoria. Abençoe, ó Pai, todos aqueles que vão contribuir com esta obra, seja presencialmente, seja através do YouTube. Tu possa abençoar, tu possa fazê-los prosperar ainda mais, para que eles possam contribuir ainda mais
para que possamos, ó Pai, ajudar as pessoas. Tantas pessoas precisam, os doentes, as pessoas enlutadas, as pessoas que estão passando necessidade, muitas vezes financeira. Senhor, que a comunidade evangélica possa continuar tendo, Senhor, esta pegada, essa característica de pegar os recursos e reverter para abençoar as pessoas, cumprindo aquilo que diz a tua palavra em Gálatas, capítulo 6, verso 10, fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Senhor, muito obrigado. Abençoe todos os seus filhos espalhados pela face da terra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.